Vamos lá, aula 52 com o compadre Marcos. Agora vamos falar da dinâmica e da sucessão florestal, né? O que é sucessão florestal? Sucessão ecológica florestal é o processo natural, gradual e direcional de mudança na composição, estrutura e funcionamento de uma comunidade vegetal ao longo do tempo. A floresta se recompõe após um distúrbio natural ou antrópico, passando por diversos estágios previsíveis da colonização à maturidade, tá bom? Então, os tipos de sucessão: primária, secundária, autogênica ou halogênica. A primária, ela vai se iniciar em um ambiente estéril, inclusive sem solo, né? Com rochas ou dunas. Secundária já vai iniciar uma perturbação em áreas previamente ocupadas por vegetação, né? Sendo por meio da ocorrência de um desmatamento que ocorreu ou de uma queimada. Na sucessão autogênica, a gente vai ter o resultado de interações biológicas internas, sobreamento e competição. E na halogênica, causada por fatores externos, né, como fogo, enchente ou mesmo a ação humana. Estágios da sucessão florestal. Então vamos agora tratar do estágio secundário. A gente vai ter secundário, que é esse daqui, o crescimento após a perturbação de área previamente ocupada por vegetação, ok? O pioneiro, espécies heliófitas. O secundário inicial, aumento da diversidade. O secundário avançado, sombreamento do subbosque e espécies clímax começam a surgir. E depois vai vir as espécies clímax com alta diversidade, estabilidade estrutural e regeneração contínua. A duração de cada estágio vai variar conforme o clima, o solo, a matriz florestal e a intensidade do distúrbio, ok? Grupos ecológicos de espécies. As pioneiras vão ter a característica de um crescimento mais rápido, sementes pequenas e resistência, né, ao sol pleno. Como, por exemplo, na Mata Atlântica, a espécie Cecropia spp, também conhecida como embaúba. A gente vai ter as secundárias iniciais, que vão exigir luz, mas toleram alguma sombra. E aí, como por exemplo a Trema micantha. As secundárias tardias, crescimento mais lento, toleram sombra. A Tapirira guianensis. E em clímax, as espécies sombriófilas, ou seja, gosta de sombras, vão ter uma regeneração mais lenta, mas vão ter uma alta longevidade, como por exemplo a Ocotea spp, canela, e o jequitibá. Fatores que limitam a sucessão. A disponibilidade de sementes determina quais espécies podem se estabelecer. O banco de sementes preserva o potencial de regeneração após distúrbios. A proximidade de áreas-fonte importa para a chegada de espécies por dispersão. Tipo de intensidade do distúrbio define se há colapso ou apenas clareira. A intervenção antrópica pode acelerar por meio de restauração ativa ou travar o processo, né? Então, intervenção antrópica ajuda, atrapalha, ajuda. Bioma cresce, bioma diminui. Vamos lá. Dinâmica florestal, né? O que está sempre mudando. Tem alguns processos: o recrutamento, a entrada de novos indivíduos por germinação e rebrote, o crescimento, o aumento da altura, do diâmetro, altura do peito, da área basal, a mortalidade, que é a perda natural por competição, que ocorre, é normal você andar por uma floresta e ver um tronco ou outro já morto realmente de maneira natural. A substituição, ocorre a troca de dominância entre as espécies, e a abertura de clareiras, que é gatilho de microsucessões locais. Eu não gosto desse nome. Mas ótimo, tá aí, né? A floresta clímax também é dinâmica, né? Apesar dela estar estável ali, ela também tem a sua estabilidade relativa. Exatamente isso. Ela também tem a sua dinâmica, a sua estabilidade relativa. É baseada em ciclos pequenos e ciclos contínuos, beleza? Como identificar o estágio sucessional? Né? Vai ter alguns critérios técnicos lá, segundo a resolução CONAMA 423 de 2010. Então vamos lá. Como identificar o estágio sucessional? A gente pode
se servir... Velho, eu não vou ler isso aqui tudo. A gente pode servir do parâmetro técnico, que vai ser a altura média da planta, o pioneiro de 5 metros, o secundário de 5 a 12 metros e o secundário avançado, o clímax, maior de 12 metros, a altura média da planta. Com relação ao diâmetro, à altura do peito, a gente vai ter o fino sendo considerado menor que 10 centímetros, a gente vai ter um intermediário e o grosso lá no clímax maior que 20 centímetros, ok? Em termos de espécies pioneiras, porcentagem, né? No estágio de pioneirismo, a gente vai ter mais 60% de espécies pioneiras. E lá no secundário avançado, a gente vai ter menos de 30% de espécies pioneiras. É muito legal fazer esse tipo de análise, né? Você chega lá em um dado ambiente florestal e vai, quais aqui são espécies pioneiras, né? Quais dessas aqui vão representar esses 30%? Também vai ter o parâmetro técnico da estratificação vegetal para identificar esse estágio sucessional. E aí a estratificação vegetal vai ser simples no pioneirismo, intermediária no secundário inicial e estratificada no clímax, tá bom? Então, assim, a gente vai poder encontrar folhas que acabaram de cair, folhas que já estão sofrendo o desgaste ali, folhas que já estão bem picotadinhas, né? Já estão sofrendo ação fúngica e tudo mais. Diversidade de espécies no pioneirismo é natural, né? Que se espera uma baixa diversidade, enquanto que lá no secundário avançado para o clímax já tem uma alta diversidade aí. Então, por meio desses parâmetros, 5 parâmetros, a gente vai poder estar entendendo melhor a identificação do estágio sucessional. Aplicações periciais de desmatamento, na recuperação de áreas degradadas, no licenciamento ambiental, no monitoramento e no inventário de impacto, beleza? Métodos e ferramentas de campo, parcelas permanentes, monitoramento a longo prazo, mensuração da altura, do diâmetro, levantamento florístico por grupos ecológicos, análise de banco de semente, uso de indicadores ecológicos, e drones e, enfim, outras ferramentas para modelagem 3D. Exemplo aplicado na Mata Atlântica, a gente vai ter um tipo de vegetação, a capoeirinha de 4 metros com embaúba, que vai estar no estágio sucessional provável de pioneirismo. Se a gente estiver achando a vegetação com cecrópia, ingá e trema, acho que isso aqui é ingá, hein? O estágio sucessional provável é secundário inicial. Se a gente está observando ali a floresta com canela, jequitibá e palmito, a gente vai estar provavelmente no estágio sucessional de secundário avançado, indo para o clímax, beleza? Algumas referências, uma introdução à floresta tropical, fitofisionomias do cerrado, critérios para caracterização de estágios sucessionais que a gente utilizou bem ali em cima, resolução CONAMA 423 de 2010, Embrapa e também dinâmica sucessional de florestas tropicais. É isso.